Pensando em um canal descontraído para falar sobre tudo que as mulheres gostam, vem aí o podcast Boca a Boca. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. Estamos muito felizes com este momento, né, marido? Sim, muito A gente feliz. vai contar para vocês de onde saiu essa ideia, por que a gente quis fazer o podcast. Nós vamos falar sobre o nome do podcast, explicar de onde veio essa ideia também. E nesse episódio eu vou me apresentar um pouco, também para quem ou não me conhece ou vai me conhecer depois, para saber de todo o nosso ecossistema. Aqui na clínica a gente tem muitas coisas envolvidas, muitos projetos, às vezes as pessoas ficam até perdidas, né? Uma explosão de ideias, Uma né? explosão de ideias, então a gente quer ambientar vocês de tudo que a gente tem aqui na clínica. Eu vou contar um pouquinho da minha história também, então vamos lá. Eu também vou me apresentar, eu sou, antes de mais nada, marido da Bel Guerra, né? Ninguém me conhece, mas também não faz Todo mundo muito... conhece por Menino Lipe. Não faz muito sentido me conhecer, até porque eu não faço nada no dia a dia aqui da clínica ou da escola, ou então diretamente com vocês aqui. Por isso ninguém me conhece, mas hoje, na inauguração aqui do nosso podcast, que chama... Boca a Boca! A gente vai explicar os motivos desse nome. Foi uma ideia que surgiu por várias outras ideias, então a gente vai conversar bastante sobre isso também. E a gente vai explicar também que os temas aqui não são só relacionados, obviamente, a procedimentos de boca. É mais porque... Pra socar a boca? Isso não ficou muito legal. Não. Mas a gente vai falar sobre vários temas de harmonização, e quando eu falo a gente, não necessariamente eu estou envolvido, né? Porque a Bel vai trazer vários convidados aqui, acho que é essa a ideia, né? Alguns, para não ser só um monólogo, né? Eu sei que tem coisas que vocês gostariam de ouvir de mim, mas para não ficar só eu falando todas as vezes, então a gente vai trazer convidados também. E aí eu acho que o objetivo é ter mais uma forma de interagir com vocês, que podem ser pacientes, podem ser alunas, ou simplesmente gostam do tema e querem ouvir um pouquinho mais. Sim. Nem sempre dá para assistir, então por isso que... Nós estamos também no YouTube, fizemos o canal aqui para o nosso podcast, então se você não conseguiu assistir a gente, independente de ser pelo Spotify, a gente também vai estar lá no canal do YouTube. Vamos colocar recortes também mais legais para vocês acompanharem trechos do nosso canal aqui no Spotify e em outras plataformas de streaming também. E acho que é isso, né, marido? Exato. Então pode estar, de repente, fazendo algum exercício, tá na academia, tá no carro, não consegue assistir, então... vai ouvir Sim. a Bel Guerra e os convidados aí com alguns temas que a gente entende que são temas de interesse de vocês. E mais pra frente a Bel vai falar também, mas vocês vão poder opinar aqui, né? E comentar o que vocês gostariam de ouvir. Eu acho que o podcast é um canal mais aberto, né? Que a gente quer ouvir o que vocês têm para falar, a gente quer que vocês tragam sugestões de palestrantes não, né? De convidados para falar sobre temas que sejam do interesse de vocês, não somente de procedimentos estéticos, como o Lipe falou, mas de tudo que envolve o meu universo, né? E principalmente o nosso universo, de tudo que eu gosto, que as minhas alunas gostam, esse mundo de meninas, mas não só sobre isso, né? A gente também quer falar sobre marketing, sobre autoridade, sobre autoestima, sobre moda, sobre nutrição, lifestyle, viagem. A gente quer falar de tudo que a gente gosta de ouvir as pessoas falando e vivendo. E um formato um pouco mais descontraído do que um vídeo no YouTube, né? Onde você vai acabar encontrando alguns temas mais técnicos, mais específicos da área de harmonização. Aqui no podcast a ideia é realmente um bate-papo, por isso até do nome Boca a Boca. Sim, a ideia do nome, né, veio disso, do bate-papo mesmo, de ter várias bocas aqui falando sobre assuntos que a gente gosta. A gente achou que tem tudo a ver também com a boca do preenchimento labial, né? Sim. E como eu disse, que o Lipe até falou que não foi legal de sentar a boca, né? Porque a gente sabe que tem muito podcast que discute temas polêmicos, vira aquela briga, né? Viraliza, às vezes, alguma coisa. Mas, às vezes, eu acho que também vale a pena a gente se envolver em temas que estão em alta, que dividem opiniões e trazer bocas diferentes para falar sobre isso. Exato. Então, por exemplo, a separação do Johnny Depp com a esposa dele. Vai ser um tema do seu podcast? Vai ser um tema, porque se ele tivesse feito Botox antes...
Ela não teria Não ia ter acabado largado dele, né? Exato. Tava muito enrugado aquele homem, gente. Bom, então vamos lá, né? Já explicamos um pouquinho do contexto. Acho que a gente pode começar aqui. E nada melhor do que começar explicando, né? Da onde veio essa pessoa, onde você se formou, qual a especialidade, começar do começo, né? Bom, tá. Please. Obrigada, marido. Quem não me conhece, né? Eu sou Isabela Guerra. Ninguém sabe que meu nome é Isabela, mas todo mundo me chama de Bel. Eu achei que fosse Isabel. Sério? Só você achou isso? Isabel, Maria Isabel, tudo, menos Isabela. Quando eu era pequenininha, eu tinha uma amiga que me chamava de Bebela, aí depois ficou Bebel e aí ficou Bel. E aí pra sempre, assim, acho que desde que eu tenho 7 anos, hoje em dia eu tenho 27, todo mundo me chama de Bel. E vivem me chamando de Isabel até hoje, né? Eu lembro quando eu te conheci, e você falou que seu nome era Bel. Eu falei assim, minha mãe também chama Isabel. Ah, é verdade. Não, é Isabela. Então tá, e aí eu nasci em Dourados, no interior do estado do Mato Grosso do Sul. Vivi lá até os meus 26 anos, quando meu marido me importou para São Paulo. A gente se conheceu em Curitiba. Um dia essa história vai ser tema do nosso episódio, né? Como a gente se conheceu. No Dia dos Namorados, só que do ano que vem, porque desse ano já passou. Já foi. E a gente se conheceu em Curitiba, a gente começou a namorar à distância, namoramos por 2 anos. E aí depois a gente decidiu que ia casar, eu abri a clínica aqui de São Paulo e me mudei pra cá. Mas muito antes disso tudo acontecer, então eu estudei, fiz mais de uma faculdade. Na verdade, a primeira faculdade que eu fiz foi psicologia. Não cheguei a terminar a faculdade, fiz 3 anos e parei. E transferi depois para estética. E adorei a faculdade de estética, realmente me encontrei. Mas eu queria mais do que só os procedimentos não invasivos. E aí eu transferi para a biomedicina porque eu descobri que existia a biomedicina estética. Ela é uma profissão relativamente nova, surgiu em 2010, então tem 12 anos aí só. E aí nessa fase que eu estava na faculdade, lá por 2015 mais ou menos, eu decidi que era isso que eu queria para minha vida. Fui para Campo Grande fazer então essa faculdade de biomedicina estética porque em Dourados não tinha. E foi a primeira vez que eu morei sozinha. Foi quando eu te conheci, né? Eu morava em Campo Grande, estava no último ano da minha faculdade. E aí me formei, comecei a fazer cursos, voltei para minha cidade, depois que me formei, voltei para Dourados. Lá minha mãe tem uma clínica, que é a Clínica Valéria Guerra, minha mãe é médica. Meu pai também, minha irmã também, meu cunhado também. Eu sou de uma família cheia de... Sou de uma família cheia de médicos, ainda bem que você não é. E aí, como minha mãe já tinha essa clínica, eu comecei a atender lá dentro. Foi um início, assim como o início de todo mundo, né? Dentro dessa área da harmonização facial, ninguém começa grande, ninguém começa com a agenda lotada, ninguém começa atendendo muitas pessoas, mas de pouquinho em pouquinho eu fui construindo a minha clientela. Acho que o Instagram me ajudou muito nisso, até quando a minha agenda não era uma agenda cheia. Eu ficava na clínica o dia inteiro estudando, e toda vez que eu estudava eu pensava num conteúdo diferente. E por conta disso, os meus conteúdos eram muito inéditos, assim, né? Eu nunca fui de ficar copiando ou me inspirando em outras pessoas, eu trazia a inspiração. E aí meu Instagram começou a crescer, assim. Hoje em dia a gente tem 45 mil seguidores lá. Nesse intervalo também a gente abriu outras plataformas, né? O canal do YouTube, por exemplo, também comecei a dar cursos e aí a gente foi crescendo por causa disso tudo, né? Osmose, né? Uma coisinha vai trazendo a outra e... Isso, por que você largou... O quê? O curso de psicologia que você já estava próximo de terminar? Na verdade, eu adoro psicologia, assim, eu acho um tema muito interessante, eu gosto de ler livros de psicologia, eu fiz terapia por muito tempo, ainda mais para namorar à distância, né? Não por minha causa, né? Eu era, na verdade, uma boa solução. Mas ela me deu alta. Porque eu sou uma pessoa muito centrada agora, né, marido? Gente, não é fácil namorar à distância, tá? Mas enfim. Mais perto é mais difícil ainda. Não é, não. E aí eu fiz terapia há muito tempo. Eu gosto muito da terapia porque ela faz a gente se conhecer demais, ela faz com que a gente tenha mais empatia. Trabalhar com o público de estética, na verdade, é um desafio também, né? Eu fiz essa brincadeira que eu fiz terapia porque eu namorava à distância, o LIP era assunto só às vezes, mas
crescer dentro de uma área que demanda muita bagagem emocional nossa é delicado. E aí a terapia me ajudou muito nisso. Então, assim, eu sou super fã da psicologia. O que eu não gostei, que foi o motivo que me fez largar a faculdade, é da prática. Quando eu estava no terceiro ano, ia começar os estágios, né, em psicologia, e eu fui sorteada para fazer o estágio no CAPS-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial de Alcoólicos e Drogados. E era um lugar muito pesado. Eu fui adiantada na escola, então eu saí do terceiro ano com 16, que daí eu entrei direto em psicologia, então eu tinha essa idade, era bem novinha. Tava lá terminando os 17, entrando nos 18 anos e caí nesse lugar super pesado. E eu não soube lidar com o local, assim, foi muito difícil para mim estar lá dentro, não gostei, não me identifiquei, sabe? Parecia que toda psicologia ia ser só aquilo. Então faltou um pouco de maturidade para mim na época, né? Naquela época eu não percebi isso, hoje em dia eu percebo que talvez tivesse sido melhor se eu tivesse terminado a faculdade. Mas enfim, aí eu tranquei a faculdade, até quando eu já estava fazendo psicologia lá em Campo Grande, até quando eu estava fazendo biomedicina lá em Campo Grande, eu voltei a fazer psicologia uma época. Eu já te falei isso? Eu não sabia. Eu estava no terceiro ano de biomedicina, eu estudava de manhã. E aí eu me matriculei em psicologia de volta à noite. Só que eu não dei conta de fazer, porque estava estudando 2 temas totalmente diferentes, então só tinha o período da tarde para estudar. E quando entra estágio de um, você não consegue. Eu acabei me afogando. Eu acho que, ouvindo essa história, a gente pode concluir algumas coisas, né? Primeiro, você achar que você não usa psicologia hoje em dia. Ah, sim, não, eu uso. Acho que isso Então, agregou muito. Eu acho que quando uma pessoa vem conversar com você, antes mesmo de fazer qualquer procedimento, que elas ficam emocionadas, o que mudaram, que elas ficaram felizes ali com as mudanças, eu acho que antes disso, você conversa com elas. Claro. Então, a consulta, né, quando você conversa ali, você quer entender, eu tenho certeza que muitas vezes as pessoas chegam e já... Sim. Antes de começar a explicar, começam a chorar. Sim. Porque ela tá ali, ela acha que fazer um procedimento vai mudar a vida dela e ela vai ser mais feliz, sim, ou ela tá ali desabafando com você. E pode ser que sim, como pode ser que não, né? Porque as doenças da autoestima, as feridas da autoestima, às vezes a gente consegue melhorar, mas a harmonização ela não deve ser o fim, e sim o meio, né? O meio Exato. Para conseguir a autoestima e não o contrário. Não importa em qual momento você está conversando com a pessoa e o que ela está fazendo para melhorar. Pode ser que ela entenda que, sei lá, se ela for correr todo dia no parque, aquilo vai ser bom para ela. Mas se ela combinar esse exercício com ela se olhando no espelho e ela se sentindo melhor. Então, assim, é uma série de coisas que você consegue adquirir um conhecimento e fazendo uma faculdade, por mais que você não tenha terminado, que hoje em dia ela faz todo sentido para uma coisa de estética. Eu acho que tudo colabora para o nosso crescimento, né? Ainda mais quando a gente está falando de conhecimento, nada se desperdiça. Eu não me arrependo nem um pouco desses 3 anos que eu estudei, por mais que eu não tenha concluído, eles agregaram demais. Eu percebo nitidamente que eu tenho uma facilidade em lidar com esse público e me colocar no lugar deles. Então, para mim foi muito bom. Quando eu voltei, que eu também mais uma vez não terminei a psicologia, também foi por não ter dado conta de levar 2 faculdades. Mas não é uma coisa até hoje que eu desconsidero 100%. É óbvio que eu não vou começar uma faculdade agora, que eu tô com 1000 outros projetos. Mas eu penso, sei lá na minha terceira idade, 55, 60 anos, quando eu já estiver aposentada dessa área, o que é que você tá fazendo essa cara? Terceira idade, 55? 60 anos, é idoso. Eu sou praticamente terceira idade no seu ponto de vista. O Felipe, ele é mó complexado com a idade dele. Quantos anos você tem, marido? 54. Ele tem 36. E quando eu conheci ele, ele tinha 32 e ele já achava que ele era velho. Nada a ver. Mas porque eu não tinha feito Botox ainda. Então agora ele tá lindo, ó. Não que eu tenha hoje em dia, não é isso? Tem meus amigos que estiverem ouvindo. E aí pode ser que lá na frente eu faça uma faculdade e eu não tenha isso como uma fonte de renda, e sim como uma fonte de, sei lá, ajuda, me envolver em algum projeto. Isso que você falou aí de ser médico, né, que ainda bem que eu não sou, isso que você comentou também de ser um ambiente pesado lá no CAPS. Eu realmente não me vejo nessa área de saúde porque eu acho que eu absorvo muito que as pessoas têm de
tristezas e o meu Eu não parente acho que você tá... absorve, eu acho que você Eu sim. se afasta. Então, mas é porque eu conversando com a pessoa eu acabo absorvendo muito daquela tristeza. Sim. Então eu não posso levar pra mim essa Sim. tristeza. Por Gente, isso que o ainda Felipe, bem ele que eu não nunca... pode falar, tipo, de morte, assim. Não gosto, não tô preparado, não tenho maturidade pra morte. Sim, exato. Mas é a única certeza que você tem na vida, que eu vou morrer. Mas é que eu vou antes, então tudo bem. Até porque eu já tô com 54 anos, então... Mas só pra gente seguir o roteiro aqui, doutora Belguerra, beleza, a gente conheceu um pouco do seu passado, né? A gente entendeu aí que você começou fazendo algumas coisas que você não deu seguimento, mas que você usa hoje em dia. Então eu acho que essa é uma outra mensagem, né, da conversa aqui. Não importa quantos anos você tenha, né? Esteja preparado para as mudanças e entenda que essas mudanças são possíveis. Vamos falar sobre isso, marido? Não, podemos falar também, que talvez ninguém tenha muito interesse, Todo mas... mundo tem interesse. Pode A falar. história eu queria que você falasse sobre você agora, mostrar a tua profissão e que eu fique insistindo para você fazer essa transição de carreira. Mas a gente não vai falar disso agora, né? Bom, do Mas passado... a mensagem você deu para você mesmo, né? Acreditar que é possível isso. Sim, eu acho que e eu comecei realmente de uma área que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, mas eu acho que quando eu percebi que não era aquilo que eu queria, né, e que você toma uma atitude na direção daquilo que você quer, dá tempo. E você faz, dá tempo. Então a Bel brinca, eu brinco de me achar velho e etc. Mas eu comecei com 18 anos como comissário de bordo, que não tem absolutamente nada a ver com a minha formação hoje. Depois que eu desisti da aviação, né, por N motivos, eu fui fazer a primeira faculdade de tecnologia. Eu me formei e já comecei... Tecnologia quê? Tecnologia da informação. Que é o TI? Que todo mundo aqui em São Paulo é isso. Tem bastante trabalho na área, né? Então pode até ter sido o motivo pelo qual eu escolhi isso na época, Sim. né? Não me identifiquei muito e na sequência já comecei a fazer uma outra faculdade de economia, onde eu me formei também. Então, assim, eu tinha 21 anos, era relativamente jovem, tinha tempo ainda de fazer outras faculdades, que foi o que aconteceu. Fiz MBA depois, então hoje em dia já faz 10 anos aí que eu tô nessa área, né? Me formei em economia e trabalho com isso desde então. Com quantos anos você entrou na faculdade de economia? Com 24. Tá. E você formou com 28? Mas aí eu já estava trabalhando na área, então eu consegui fazer essa mudança de carreira e eu acho que o primeiro passo foi dado. A partir do momento que eu desisti da aviação, eu já tinha um outro plano. Então eu acho que é igual você, né? Você não chegou a formar em psicologia, mas você já tinha um outro plano, você já sabia para onde você queria ir. Sim. Então eu acho que tem muita gente que tem, de repente, algum receio de trocar de área, o que vai acontecer? Cara, se você tiver certeza que para onde você está indo é onde você gostaria de estar no futuro, você vai se dedicar, você vai conseguir ultrapassar essa barreira que, na verdade, quem estabelece é você. Sim. Né? O importante é você nunca colocar as barreiras para você mesmo, deixa que os outros coloquem. Eu acho que o meu inglês não é fluente. Cara, vai lá e tenta conversar com alguém. Sim. Se ele não entender nada, talvez não seja fluente. Se ele entender um pouco, talvez seja intermediário. Então, assim, deixa o outro falar que você não pode, né? Então, óbvio, você não vai aplicar para uma vaga de astronauta da NASA se você fez faculdade de biomedicina estética. Sim. Mas, marido, sabe o que eu ia te falar? Que você falou no início que você não faz nada aqui na clínica, mas você faz muita coisa. Nada que o YouTube ou o Instagram mostre. Não assim, oficialmente, mas eu vivo te mostrando nos bastidores, né? Porque o Lipe, ele me ajuda muito aqui dentro da clínica, na parte de organização, não é dos bastidores, assim, é mais na organização financeira mesmo, né? Ele é economista, todo mundo contrata uma gestão financeira para cuidar do seu próprio negócio e eu tenho o meu particular. E aí o Lipe, ele foi se envolvendo na clínica desde quando a gente começou a namorar, né? Lá atrás eu já lembro dele falando, tipo, às vezes eu comentava assim, Lipe, vou comprar um produto aqui, saiu mó caro, talvez mais do que eu me organizei para isso. E ele começou a me dar várias dicas, assim, como a gente namorava à distância. As dicas dele eram, era uma dica mesmo, né? Depois que você foi naturalmente aos poucos pegando umas funções aí para você da clínica. E até que chegou o momento que ele
dá opinião em muitas coisas, né? Então, o próprio canal do YouTube foi ideia do Lipe. Hoje em dia o canal do YouTube é grande já, a gente vai bater 10 mil inscritos daqui a pouquinho, tudo surgiu da cabeça do Lipe. O podcast, quem teve a ideia? Vai ser engraçado a gente ouvir isso daqui a alguns anos, você falando que Por tem quê? 10 mil inscritos e achando grande. Né? Tomara, daqui uns anos que seja muito mais, né? Mas o Lipe é muito criativo, assim. O dia que a gente fizer um podcast falando sobre signos... lá. Gente, ele é aquariano. Ele vive dentro do aquário dele e lá a imaginação solta doidado, sabe? E aí, quando ele tem ideia, e todo dia ele tem uma ideia. Algumas são, assim, aleatórias, mas outras... Eu falo, cara, você é um gênio. E aí é por isso que eu vivo querendo fazer ele fazer a segunda transição de carreira da vida dele. Mas aos poucos isso vai acontecer naturalmente, né, Maria? E eu acho que também esse é um outro recado para os maridos, namorados e noivos, né? A grande maioria da pacientes e alunas, né, são meninas, mas é por uma escolha de carreira, né? Então... O que eu acho que o recado aqui, né, disso que a gente conversou cara, se você é um marido, se você é um namorado, um noivo, participa do sonho dela. Oh, que bonitinho! Não é pra ser bonitinho, mas é porque é verdade. Já foi bonitinho. Cara, ajuda com o que você puder. Às vezes, no começo eu sempre achava, né, essa ajuda à distância aí, né? Eu não conheço nada de estética, realmente, eu não conheço nada de estética, mas eu sei apertar um parafuso, eu sei lixar uma parede, pintar uma parede. Então, cara, eu vou ajudar com aquilo que eu posso. Se você não fizer parte do sonho dessa pessoa que está do seu lado, sim, cara, não faz sentido ela estar ali. Se você for só arrumar pontos negativos dela estar chegando em casa tarde, ela estava tentando, ela estava aqui dentro da sala estudando. E isso eu consigo ver com meus próprios olhos. Uma coisa que você falou agora que eu pensei foi que às vezes a gente não sabe o que sonhar, né? E como você tem essa criatividade, às vezes eu não teria. E a sua visão deu asas para um sonho meu. Tipo, hoje eu tenho o sonho de ter um canal do YouTube muito grande. Só que eu nunca tive a ideia de ter um canal do YouTube. Então, quando você teve a visão, você me ajudou a construir um sonho. As ideias, elas podem ser complementares e não únicas e exclusivas. Então, não é porque eu pensei um dia em ter um canal do YouTube que eu preciso fazer o roteiro de todos os vídeos que ela vai fazer ali dentro. Do mesmo jeito que a gente está começando esse podcast hoje, né? Exato. Eu espero que um dia a gente tenha um estúdio, um microfone, um fone, que seja mó criativo, mas a gente teve a ideia, essa vontade falou muito alto assim no coração de abrir esse diálogo, não só para as minhas alunas e pacientes, que são as que eu tenho oportunidade de falar, né, nas minhas palestras também. Mas sei lá, eu tenho uma paciente que é advogada, e ela fala, Bel, nossa, como eu queria ouvir mais você, e a nossa única comunicação é aqui durante a consulta, porque eu não posso ir numa palestra ou num curso seu, eu não sou da área. O seu canal do YouTube também não fala diretamente comigo, então aqui no podcast a ideia é que a gente abra esse diálogo para todo mundo, né? Sim, que a gente consiga dar a nossa opinião, nosso parecer sobre diversos temas e conseguir... Por mais que a gente não domine 100%, eu acho que ter uma opinião sobre um assunto, né? Eu não preciso ser formado em, sei lá, em direito para ter uma opinião. Mas quando for outubro, eu não vou falar de eleição. Não, isso eu acho que não, porque já tem muita gente que fala e a minha visão sobre isso pode ser que não mude a sua. Eu acho que a gente pode ter opinião sobre sobre tudo, né? Mas nem sempre compartilhar ela. A gente não vai falar sobre... Tem coisas que não vai agregar em nada. Religião, futebol e política. Tipo, religião é uma coisa que eu espero que fique sempre claro que a gente coloca Deus na frente de tudo, né? Eu, pelo menos, sou bem... Mas a gente disse que não ia falar sobre isso, então... Não vou falar. Não vamos falar. Mas eu acho que tem que ter uma fé, independente de qual seja. Exato. Acreditar que tem algo maior cuidando da gente. Outra lição aprendida, então, de tudo isso que você falou agora. Eu fico virando pra mim, você vira pra você. Gente, Isso é trabalhar com o marido, entendeu? É legal, mas às vezes eu falo, vira pra mim. Então, a gente vai... A lição, acho que aprendida, né? O que a gente pode levar disso cara, é o que você falou. A gente tá começando aqui, conversando, fazendo um podcast, não temos um microfone super adequado.
que você foi pedir pro vizinho emprestado, ele também não tinha. Eu fui lá numa cobertura pedir numa produtora um microfone emprestado e não tinha. Ainda não temos, mas, Estamos aqui fazendo. como diz Mário Cortella, Faça o melhor que pode na condição que tiver, até ter condições melhores de fazer melhor ainda. e eu descobri que ele adaptou essa frase de Theodore Roosevelt, É? presidente americano, o presidente mais jovem que os Estados Unidos já teve. Não tá escrito aqui, não adianta Não, eu tô tentar ler. vendo o que a gente vai falar agora. A gente não falou da Job ainda, cara. Calma. Mas é isso. Então, assim, às vezes a gente fica travado esperando que o cenário perfeito, ideal, que o alinhamento dos planetas aconteça para a gente começar a fazer alguma coisa. Ah, eu não vou começar o meu canal no YouTube, não vou começar o meu podcast, não vou começar o meu Instagram porque eu não tenho, não sei, qualquer coisa, Sim. qualquer desculpa. Nossa, isso é muito importante. Né? Tipo, seja mais forte que suas Sim. desculpas. Ah, eu Para de esperar o cenário perfeito, ideal, Sim. que ele nunca vai existir. Nunca. Eu tenho umas alunas que estão na... Quer terminar de falar? Não, é tipo, a partir do momento que você começa, você vai. Uhum. E aí é um trator que vai passando por cima de qualquer coisa menor que pareça Sim. que vai te atrapalhar. Eu tenho umas alunas que estão na pós-graduação e elas falam assim, tô esperando me formar para eu abrir meu Instagram. Tipo, não, né? Cara, começa, porque a pessoa que já tá te seguindo aqui hoje, ela vai consumir de você quando você estiver formado. Só que até lá, você vai ter que criar nela esse desejo de fazer um procedimento com você, essa confiança de saber os caminhos que você trilhou. Então, mostra pra ela com o que você vai trabalhar, mostra que você já sabe, o básico tem que ser dito, né? Então, às vezes, essa pessoa ela não sabe a importância de uma limpeza de pele. Você não precisa estar formada na pós-graduação para fazer um vídeo explicando sobre a limpeza de pele. Exato. Ai, mas eu tenho vergonha de gravar vídeo. Ai, mas eu não tenho uma pessoa, uma equipe para vir aqui gravar meu vídeo. No início, eu também não tinha. Igual eu disse, a minha agenda estava vazia, mas eu estava lá na clínica. Eu colocava o celular assim encostado nesse copo que seja e não tinha ring light, não tinha nada, mas eu estava aqui gravando o vídeo, eu mesmo ia lá, editava, eu mesmo ia lá, postava. Sim. Então, começar, parar de criar desculpa e fazer o que tem que ser feito. Isso serve para qualquer profissão também, né? Exato. E falando nisso, as suas anjas, As minhas anjas. Aqui. eu acho que elas, assim, de quando elas começaram, né? A Carol, lá em Dourados, as meninas de São Paulo, do que elas começaram. Para que elas estão hoje, né? Para o que elas estão hoje. Não só de qualidade, né, do vídeo, mas é uma prática, né? Então, realmente, a prática vai levar você a produzir coisas melhores, né? Conteúdos melhores, mais interessantes. Vai produzir em um formato mais interessante. Sim. Não é fazendo menos que você vai se tornar perfeito. Exato. Pelo contrário. Quanto mais você fizer, mais você vai ter sensibilidade do que está certo, do que está errado, do que você pode melhorar, para daí, então, um dia você se tornar, né, uma referência, alguém vai te indicar para fazer uma palestra, para falar sobre determinado tema. Então, para de esperar um mundo perfeito. Ele nunca vai existir. Vai com o que você tem, vai do jeito que for, mas faz. Mas vai. Uma ação errada vale muito mais do que uma ação nenhuma. Sim. Então, comece. Em relação a isso também, até que você começou a falar das anjas, né? Para quem não sabe, as anjas são as minhas meninas que trabalham aqui comigo na clínica. E hoje em dia a gente tem uma em Dourados e as 3 que ficam aqui na clínica de São Paulo. E todas elas vieram falar comigo, né? Vieram buscar essa oportunidade sem ficar esperando o dia que a Bel abrir uma vaga eu vou falar com ela. Não. A Carol me mandou mensagem quando eu não esperava, a Maju a mesma coisa, a Gabi a mesma coisa, a Lara a mesma coisa. Então, as meninas, elas foram lá e criaram a oportunidade delas. Independente de eu estar com vagas abertas ou não, elas fizeram com que eu notasse elas. Você sabe o que vai acontecer agora, né? Todo mundo vai me pedir uma oportunidade. Cara, mas não é assim que as coisas funcionam, né? Mas Porque- é o que você falou, elas se fizeram Claro. ser notadas. Sim, e assim, até por conta disso, eu também não quero. A pessoa que ouviu eu falar isso e vai me mandar mensagem, não é assim. Porque elas não esperaram o momento perfeito. Elas foram lá, bateram na porta e fizeram, sabe? Mas as anjas, as 3, elas são as 3 biomédicas, né?
Tanto a Carol, quanto a Maju, quanto a Gabi começaram comigo enquanto ainda eram estudantes. Hoje em dia a Carol já é formada, a Lara já é formada, mas as outras duas ainda estão na faculdade. E todas elas têm muito conteúdo legal mesmo antes de estarem formadas. E eu acho que esse era um dos objetivos também, né? Sim, lapidar uma profissional, Exato. Não pegar uma profissional cheia de vícios, né? Então, igual você vai tirar a carteira de motorista quando você já dirige. Você faz um monte de coisinhas erradas que lá na frente te prejudicam de alguma forma. Então, quando a gente pegou as meninas, ainda estudantes, estagiárias, eu quis que elas tivessem a mesma linha de pensamento que eu, a mesma visão que eu, a mesma abordagem, não só terapêutica, mas também na fala, né? E isso tem dado muito certo, porque as pacientes, elas vêm aqui na clínica, às vezes são atendidas por mim, mas às vezes pelas anjas, porque elas também atendem, né? Então, cílios, sobrancelha, micropigmentação, tudo isso a gente oferece aqui na clínica e às vezes quando as meninas atendem, as pacientes comentam isso. Ontem mesmo a paciente falou, é muito legal isso que vocês fazem. Porque a gente confia nas meninas do mesmo jeito que confia na Bel. Esse é o objetivo, né? Exatamente, esse é o objetivo. Que elas tenham essa autonomia, né, para tomar algumas decisões e seguir uma mesma linha de atendimento, né? Sim. Então, é muito mais do que uma empresa onde tem regras pré-estabelecidas, elas têm que se sentir à vontade de fazer isso, porque daí elas vão fazer na sua melhor forma. Sim. O que você estava falando, né? As pessoas às vezes é igual tirar carta quando você já dirige. Cheio de vícios. Eu né, das poucas vezes que eu venho aqui na clínica, quando está tendo curso, né, no final do curso, eu já peguei algumas cenas assim que são até engraçadas, né? As pessoas às vezes vêm fazer um curso para aprender uma técnica, para ver o jeito de fazer, se existe uma forma melhor. Então ela veio aqui para ela aprender, para ela mudar alguma coisa que ela vem fazendo. Porém, durante ali o procedimento que ela está fazendo, ao invés de seguir a técnica, né, que você acabou de explicar ali, né, as monitoras ali estão sempre próximos olhando para ver o que elas estão fazendo, às vezes fazem ali uma correção e a pessoa fala, mas eu sempre fiz assim. Sim. Então, assim, Se você não quer aprender uma coisa nova, né? Você veio para um curso com o olho fechado, com o ouvido tampado. Você veio para aprender ou você veio para reforçar aquilo que você sempre acreditou ser verdade? Sim. Né? Então, tem que vir com a mente aberta, né? Exato. A partir do momento que você abre, né, as portas aí para novos conhecimentos, né, novas técnicas, novas formas de aprender, de fazer as coisas, cara, esteja 100% aberto. Você faz curso hoje em dia, que claro, é justamente para isso, tirar vício errado, aprender coisas novas, então deixa esse preconceito de lado, né? Sim. Deixa essas coisas pra lá. Tem uma frase muito legal que é assim, eu não lembro direito como é a frase, mas a ideia dela é que quando você estiver numa sala, que você seja a pessoa que sabe menos. Sim. Porque daí você vai aprender muito. Se você tá numa sala que você é a pessoa que sabe mais, você não precisa estar lá. A não ser que seja para ensinar, né? Então, quando eu vou fazer um curso, eu não quero que a pessoa coloque essa entonação igual você colocou agora. Tipo, você ainda faz curso. Eu quero que eu seja nada lá. Eu quero estar lá para aprender. Sim, então Me coloque em posição não importa o tempo de experiência que você tenha, você tá sempre ali para aprender, né? Tem uma frase do Michelangelo que realmente fala isso, né? Como é? Eu ainda estou aprendendo. Eternamente. Isso é uma frase? Boa, por mais gostei. simples que seja, ele disse isso um dia. E é o Michelangelo, né? Nossa, muito legal essa frase. Ela fez muito sentido pra mim. Que é o que quando as meninas me pedem fio de sustentação, eu ainda não acho que eu tenho que dar curso de fio, porque eu ainda estou aprendendo. Então... Eu acho, na verdade, sabe o que eu acho? Eu acho que eu errei pouco ainda com fio de sustentação. Porque você é uma boa pessoa pra ensinar quando você já errou muito. Então, na harmonização, eu já errei muito. Apesar de eu nunca ter tido nenhuma intercorrência, né? Nenhuma intercorrência grave no Botox, nenhuma intercorrência grave no preenchimento. Mas é aí que vem o curso. O curso, ele não vai garantir que você vai ser perfeito, excelente 100%, mas ele vai garantir que quando você errar... Você sabe o que fazer. E você erre menos. Sim, e eu até falo isso no início dos cursos, né? Eu quero que a minha experiência agregue na experiência de vocês para que vocês não precisem errar para aprender, porque dói muito mais. Não é a mesma coisa, faça um erro novo. Exato. Traga novidades. Novos. Exato. Mas no fio de sustentação, sei lá, uma vez eu tive um probleminha. E todos os outros que podem acontecer, será que eu já vou estar preparado para lidar? Então, até que eu tenha essa certeza, eu ainda não vou ministrar curso. E tem muito disso hoje em dia, né? A pessoa que ela não
não tem agenda lotada, mas ela vende um curso de como encher a agenda. É. A pessoa que quase não atende, mas ela fica dando curso de procedimento. Isso tem muito, né? Em Principalmente todas as no áreas, mercado né? financeiro, né? Aí, O cara ensina você a como ser um milionário. operar na bolsa, seja milionário operando na bolsa, mas ele é milionário vendendo curso. É. Então, quem sabe, não, como que é? Quem não sabe... Você não sabe. Quem sabe faz ao vivo. Não, tem uma frase que explica muito bem assim, quem sabe, aplica. Quem não sabe, ensina. Ou seja, o cara não sabe operar na bolsa de fato. Porque se ele sim. soubesse, Ele a tava fonte de fazendo, renda né? dele seria isso. Sim. Ele estaria fazendo isso. Sim. A fonte de renda dele é dar curso. Sim. Então, eu acho que isso é uma verdade para várias áreas, né? Uhum. E aqui dentro, com certeza, não é prática. Sim. Então, a gente falou de um monte de coisa. E ainda não falamos de tudo. Não. Falamos da sua área de formação, já falamos que você tem um Instagram, que tem não sei quantas mil pessoas. 45. 45 mil E seguidores. 10 no YouTube. 10 mil seguidores no YouTube. A gente não falou do grupo do Telegram ainda. Tem grupo no Telegram. Tem grupo no Telegram bombástico, com um artigo. Para alunas. Para alunas, Tem... que mais? Durante toda essa vinda para São Paulo, né? Bel Guerra montando uma clínica, uma coisa super fácil, né? Reformar uma clínica num prédio de São Paulo, numa cidade que ela morava fazia um mês, muito bom. E ela, no meio de tudo isso, decidiu que ela precisava criar uma marca de jalecos. Por quê? Porque não era bastante só mudar de cidade, mudar de clínica. Que é uma coisa que eu gosto muito? Brusinha. Isso! Acertou. O que tem que me dar de presente? Brusinha. Brusinha. Gente, eu gosto muito de moda, assim, de comprar roupa, né, marido? Meu Deus. Olha, uma vez eu fiz uma promessa de ficar 1 ano sem comprar roupa. Quanto tempo eu fiquei sem comprar roupa? 6 meses. 6 meses. Foi bastante tempo pra mim. 50% da meta concluída. Tá muito bom. Mas enfim, gente, eu sempre achei que um dia eu ia ter uma loja de roupa. Eu não tinha muita certeza, assim, como eu falei no início, que eu ia fazer biomedicina estética. Eu tinha vontade, mas eu ainda era dividida. Ainda era aquela pessoa no início final da adolescência, início da juventude, que, pode ser que eu goste de biomedicina, mas pode ser que eu goste do mesmo tanto de ter uma loja de roupa. Aí, quando eu tava no meu último ano da faculdade, eu falei pro meu pai, Cício. Coitado. Meu pai chama Cícero. Cício, eu vou entregar o meu diploma pra você, ó. Pega aí, porque eu vou abrir uma loja de roupa. Aí ele ficou, é o quê, menino? Tá bom, ele me apoiou, super. Só que daí, enfim, acabou que isso não virou, porque quando eu cheguei no último ano da faculdade, eu já tinha comprado um curso pra eu ir assim que eu me formasse. E aí eu acabei indo para esse curso antes de mexer com qualquer compra de roupa e tudo mais. E aí quando eu voltei desse curso, eu já voltei com umas pacientes agendadas. Porque eu postei foto do curso, um lábio que eu fiz, que eu aprendi no curso. E aí a minha vida, desenrolou na harmonização facial. Mas sempre ficou latente lá no fundo do meu coração a lojinha de roupa, da Brusinha. Aí eu vim para São Paulo, aí eu conheci José Paulino, conheci Bom Retiro. E aí eu falei, é isso. Aí a gente arrumou uma pessoa lá no centro de São Paulo, que tem uma indústria têxtil. É indústria têxtil que fala? É, sim, né? De tecido. E aí essa pessoa, ela desenhou 3 modelos. Na verdade, ó quem desenhou. Tenho vídeos comprovando ele fazendo desenho, a gente indo lá no centro, batendo de porta em porta, procurando alguém para fazer os jalecos pra gente. E aí fizemos. Só que como tudo era novo, né? A gente fez uma quantidade pequena. Foram 90, né, marido? Sim. A gente escolheu 3 modelos, a gente desenhou lá. Um vai ter manga bufante, que é a cara da Bel. Um vai ser mais moderninho, que é o Gé. Os jalecos, eles têm o meu nome, o nome da minha irmã e o nome da minha mãe, né? Uma homenagem pra elas. E vai ter um que vai ser sem manga, tipo um colete mais longuete, assim, que vai ser o jaleco Val. E aí fizemos só 30 de cada um deles, porque a gente achou que ia ser o suficiente. Mas foi, maior sucesso, assim. E, inclusive o nome da marca a gente colocou de Job, que é J-O-B de Job e B-Y no final. Então é Jobi, que é Job by Bel. É essa a ideia da marca. E aí esses 90 jalecos venderam rapidão e a gente ficou sem estoque desde então, mas sexta-feira
Em breve. Sexta-feira, ó, hoje é que o dia que esse podcast for ao ar já não vai mais a pessoa ter noção de tempo, né? Mas hoje a gente tá gravando numa quarta. E sexta-feira, ou seja, depois de amanhã vai chegar o nosso carregamento. Vai ter muito jaleco e aí a gente vai colocar no site, né? A gente tem um site que é o belguerra.com e lá tem tudo. Tem informação para as pacientes, para as alunas sobre os cursos, tem os produtos que a gente vende para as alunas, tem os jalecos que a gente vende para qualquer profissional da área. Você pode ser uma nutricionista, você pode ir lá e comprar. Tem vagas para paciente modelo no nosso site, então lá no site aqui tem as informações sobre a nossa marca de roupa e tem o Instagram também. Exatamente, então é bem claro, bem evidente aqui, se eu quisesse paz, eu que casasse com maracujá, com maracujá. Porque com Belguerra, Não tem obviamente, paz. não vai ter. Primeiro a gente chuta a bola lá na frente, depois a gente sai correndo atrás. Ô gente, implorem pra gente vender terninho, porque assim, todo mundo vive me pedindo, Bel, onde você compra suas roupas? E eu compro num monte de lugar, tipo, eu nunca respondo de um jeito que vocês gostariam de ouvir, porque eu realmente compro roupa num monte de lugar. Essa é uma coisa boa. Apesar dela gostar muito de brusinha, é brusinha mesmo. É brusinha não mesmo. Não é Eu não marca, sou deslumbrada, né, moça? Graças a Deus, não. Não, o que eu gostar. Meu Deus do céu. O que eu gostar, se for lindo, não importa se custou R$40. Porque se custar 4 mil, eu não vou comprar. 40 é caro, né? Não, tem que ser a minha cara, assim. Hoje em dia eu não preciso experimentar uma roupa para comprar. Se eu vi na internet, eu sei que combina comigo, porque eu conheço muito bem o meu estilo, o meu tamanho. Eu compro, eu sei que aquilo lá vai combinar comigo. E aí todo mundo vive me pedindo para vender. E eu, Lipe, vamos vender esse terninho. E ele, não tem nada a ver. Calma. Mas calma. eu vou, gente. Um dia. Talvez quando você tiver 55 anos e fizer psicologia, aí você pode vender brusinha. E esses dias eu falei pra ele assim, eu não tava pedindo a opinião dele. Porque quando a gente casa, a gente tem que ser tudo... tem que concordar, né? Incentivar. Aí esses dias eu dei uma de João sem braço e falei assim, eu não tô pedindo a sua opinião, eu vou comprar terninho e vou vender. Daí ele falou, eu não vou te apoiar nessa. Droga. Aí eu acho que ainda não tá no momento. Se ele não me apoiou é porque eu ia fugir muito do rolê. Na minha cabeça é bem claro. Se você não tem capacidade de fazer alguma coisa muito bem feita, não começa. Sim. A gente não tá aqui para enganar ninguém, a gente não quer fazer alguma coisa mais ou menos. E não faz o menor sentido eu começar alguma coisa que eu sei que eu não vou conseguir fazer muito bem. Tá. Então, calma. Tá, mas um dia a gente pode, né? Pode, claro que pode. Um dia a gente pode tudo. Mas hoje, vamos fazer bem feito o que a gente tá fazendo. E tem uma coisa que a gente tá fazendo muito bem feito. O quê? O podcast. Não, o evento, cara. Em breve. Spoilers. Vai ter? Vai ter muito. Spoiler? Não. Pode dar spoiler. Hoje a gente recebeu uma parte importante que tava faltando. Maravilhosa, gente. E vai ter. Vai ter. A gente vai ter um evento incrível em outubro. Só vou dar um mês, porque eu já falei na internet. Mas não vou dar o dia ainda, não vou contar o que vai ser. Eu só vou soltar que vai ser incrível, que vai ser lindo, porque a gente recebeu hoje a proposta visual e tá lindíssimo, né? Sim, tem muito trabalho ainda pela frente. Eu acho que até por isso que a gente não tá falando muita coisa, né? Porque a gente não quer dar spoiler e vocês ficarem tudo empolgados e ainda não poder mostrar. Então a gente quer deixar para mostrar a hora que vocês já puderem vir com tudo na mesma empolgação que a gente tá. Exato. E acho que tá bom, né? Para um primeiro... Quanto tempo aí de gravação, produtora? 42. Aê, a meta era 30, o máximo era 1 hora. Mas ainda vai ter alguns cortes, né? Não? Não, acho que sim. Então tá bom. O que mais que você quer falar nesse episódio? Eu acho que a gente falou de tudo, né, marido? Então, pro próximo a gente vai falar sobre... No próximo a gente vai falar de uma coisa que vocês me pedem muito. Mas esse me pedem muito não é aquele me pedem muito das blogueiras que ninguém pede nada, né? Desconto. Não. Sobre o conteúdo de posicionamento, Instagram e marketing, que hoje é o tema que eu mais falo em palestra, assim. A gente tem um projeto de palestras aí, né, que está em andamento. Todo mês a gente faz 2, 3 palestras em congressos, em instituições, universidades, né? E todo mundo me convida, não só para falar sobre os procedimentos, claro, né? Esses dias eu dei palestra sobre intercorrência também.
Mas um tema que não param de me pedir agora é exatamente esse: marketing, posicionamento, autoridade. E se estão me pedindo para falar sobre isso, acho que eu tenho alguma coisa legal para falar, né? Com certeza. Então, o próximo episódio vai ser sobre isso, e até pensando também no exemplo que eu dei, né, da minha paciente que é advogada e falou: nossa, Bel, mas eu queria muito ouvir você falar. Como que eu faço? Sendo que você só fala isso num curso de biomedicina, numa palestra de biomedicina. Então, o podcast ele vai ser muito democrático, né? Ele vai servir para todo mundo. E eu vou falar aqui nesse canal sobre esse tema para todo mundo que quiser ouvir, independente da profissão, da formação. Mais duas coisas, né? O quê? Sempre comentem com temas que vocês gostariam de ouvir. Sim, isso é muito importante pra gente. Isso baliza bastante, né, esse é um tema que eu já trouxe, assim, até sem pedir a opinião de vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão querer. Sim. Mas o próximo a gente deixou em aberto, que é para falar o que vocês queiram ouvir. E também para convidar pessoas interessantes para virem claro. aqui falar. Uhum. Além disso, sigam aí a Bel nas outras redes sociais, né? No Facebook, Instagram, TikTok, Telegram. Meu Deus. Podcast, YouTube, já falei? Entrem no site, eu sempre atualizo lá, então eu mexo bastante no site com produtos novos, com procedimentos, sempre atualizado. Quiserem ouvir uma palestra, é só chamar, né, marido? Manda mensagem, se você manda um e-mail, manda um for direct. aluna de alguma faculdade e quiser levar a Bel, manda mensagem, a gente vê a forma de fazer isso. E é isso. Obrigado. Obrigada eu, marido, por estar aqui. Dá um beijinho. Boca Obrigada, a boca. gente. Tchau.